Bom, gente, vamos lá então. Nossa última aula de Excel fundamental. Pelo nosso conteúdo, faltam bem pouquinhas coisas, mas tem um conteúdo super importante. Tá? Então, eu vou começar pelo conteúdo mais importante, porque a gente tem esse tempo maior no início de aula aqui, depois a gente vai. Segunda parte do cofre, geralmente o pessoal já vai mais devagar, então eu vou iniciar, né, pela parte mais importante. Então vamos. Mas hoje é a última aula do básico, né? Sim, do fundamental. Tá? Mas é que a gente tem uma estrutura curricular a seguir, então eu preciso vencer o conteúdo do fundamental. Tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender, tá, sobre uma das partes mais relevantes do Excel, que é sobre gráficos. Tá? Então, o que são gráficos? Gráficos são métodos que nós usamos para demonstrar resultado através de imagens e cores. Tá? A finalidade do gráfico é tornar a informação mais completa de forma simplificada. Por exemplo, quando nós olhamos, por exemplo, a gente passou por um período eleitoral há pouco tempo, quando a gente olha aquela linha, né, do percentual de cada candidato, tu apenas observa a linha, tu já sabe como está o desempenho do candidato. Independente se tu está tendo acesso a ver o percentual, ou saber quantas pessoas foram entrevistadas, ou saber quantas pessoas das que foram entrevistadas realmente não. Tu olha aquela linha e tu já sabe se o desempenho dele está bom ou não. Né? Se ele está numa ascendente, se ele está numa descendente, se ele está numa estabilidade. Então a finalidade do gráfico é isso, ele te passa a ideia dos números que tu queres representar, ou da sequência de números que tu queres representar, e tu olhando esses itens gráficos na tela, tu consegue ter um discernimento. Se essa, por exemplo, é uma sequência crescente, decrescente, né? Linear, não linear. Então, nós vamos aprender aqui diversas formas de gráficos e de como representar essas informações. Tá? Vamos lá então. A parte de gráficos, primeiro a gente tem que ter sempre uma base de dados da onde nós vamos utilizá-la para criar os nossos gráficos. Então aqui eu vou montar uma tabela bem simples, tá? Para nós usarmos ela como referência, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou montar uma tabela desse sentido aqui. O vendedor e o total vendido. Tá? Então eu vou colocar aqui o vendedor, vou pôr aqui o Paulo, Marcelo, Fernanda, Carla. E aqui eu vou botar aqui que total vendido foi 45 mil, 38 mil. A Fernanda vendeu 55 mil. E a Carla vendeu 50 mil. Pronto. Então, notem que aqui nós temos um resumo dos valores vendidos por cada um desses vendedores. Quando nós começamos a falar sobre gráfico, a forma mais simples de você colocar um gráfico é você clicar em inserir e escolher aqui, ó, gráficos recomendados. Tá vendo aqui, ó? Gráficos recomendados. Tendo aquela área dos dados já previamente selecionada, tá, gente? Então, primeiro a gente seleciona aqui, boa noite, a gente seleciona essa área aqui e clicamos em gráficos recomendados. O que vai acontecer quando nós clicamos em gráficos recomendados? Ele vai sugerir, por uma análise dos dados que ele está olhando, que a gente lançou,
possibilidades de gráfico que representam esses números. Então, por exemplo, vejam que aqui no primeiro gráfico ele me sugeriu um gráfico em colunas, onde ele mostra uma coluna para cada vendedor e ele desenha o tamanho da coluna relacionando com o total vendido. Então, quanto mais alto a linha, maior é o total vendido. Este gráfico aqui em colunas, ele é um gráfico muito utilizado para comparar valores entre categorias. Então, por exemplo, os meus funcionários são categorias. E eu quero comparar os valores de cada categoria. Então, o primeiro gráfico que nós vamos colocar vai ser de colunas. Vamos colocar aqui do ladinho. Aqui. Boa noite. Eu vou vir aqui em exibição e vou tirar as linhas de grade para ficar melhor de... Eu vou pegar aqui, até de repente vou pintar o fundo para ver se eu consigo fazer um contraste mais forte dessa informação aqui, para ficar melhor de vocês enxergarem ela. Ver se assim ficou melhor. Ainda está pequeno, né? Vou ver se eu consigo aumentar aqui. Acho que agora melhorou. Pronto. Agora está melhor a visualização, né? Então, notem que aqui usamos um gráfico em colunas. E agora nós vamos começar aqui a entender como que o Excel trata com gráficos. Tá? Como que o Excel vai trabalhar com gráficos. Quando a gente clica no gráfico, essa área mais externa aqui, ó, ela fica selecionada. Tá? Essa parte aqui nós vamos chamar de área do gráfico. Tá? A área do gráfico, essa área mais externa aqui. Depois, nós vamos ter aqui, ó, os eixos. Né? Tanto os gráficos de coluna quanto os gráficos de linha, eles são no sentido... Lembrei o nome. No sentido de plano cartesiano. Lembram lá da escola, plano cartesiano? Duas retas, uma na horizontal, uma vertical, né? Eixo X e eixo Y. Né? Então, nós vamos ter esses valores dispostos nessa forma. Tá? A gente teria aqui no eixo Y o eixo vertical dos valores e no eixo X, né, as categorias. Quando a gente clica na área do gráfico, ele já vai mostrar para nós aqui, ó, 3 informações. Tá? Quais são as 3 informações? Uma, que é a primeira aqui, ó, é o eixo das categorias, que no meu aqui está pintado de roxo. É as categorias, são elas que dão nome às colunas. Aqui em azul eu tenho o eixo da série de dados, ou eixo dos valores, né? É a minha série, então eu tenho uma série aqui. E aqui em cima, em vermelho, eu tenho o nome da série, que também é utilizado como título do gráfico. Bom, clicando aqui no gráfico, ainda temos, notem que aqui em cima aparecem 2 abinhas, ó, ferramentas de gráfico. Temos aqui a parte de design e a parte de formatação. Então eu vou vir aqui, por exemplo, ó, na parte de design. Notem que aqui, ó, eu tenho diversos modelos
para aplicar nesse mesmo gráfico, ó, que só vão converter o layout deles, ó, o design deles. Ó. Então a gente pode escolher um que fique mais amigável. Ó, esse aqui é coluninhas com umas sombras. Ó. Eu vou escolher esse aqui para ficar coerente com o fundo que eu estou usando. Clicamos aqui no gráfico e libera lá em cima a ferramenta. Ferramentas de gráfico. Design, formatar. Vamos em Design e escolhemos aqui a formatação. Até aqui compreendido? Tá. Então, dessa forma aqui, nós fizemos como? Nós fizemos usando a ferramenta de gráfico sugerido, certo? Então, pois bem, eu vou pegar esse meu gráfico aqui e eu vou descer com ele aqui, ó, tá? Pronto, deixei ele ali embaixo aqui. Agora, gente, eu vou fazer um novo gráfico usando os mesmos dados, só que de uma outra forma. Essa primeira forma que nós fizemos, qual foi o nosso passo a passo? Nós selecionamos os dados que a gente queria, né? E fomos na aba Inserir e fomos em Gráfico Recomendado. O que o Excel fez? O Excel olhou a área que nós tínhamos selecionado, ele olhou os dados que a gente tinha ali e ele deu uma sugestão de modelo de gráfico para aquilo que a gente tinha, certo? Agora eu vou fazer uma outra abordagem. Eu vou pegar, eu vou escolher um gráfico e eu vou montar esse gráfico do zero, tá? Então, prestem atenção comigo para nós entendermos os conceitos envolvidos nisso. Vamos lá. Inserir, eu vou botar minha célula aqui, ó. Inserir, ó, um gráfico. Aqui, gente, ó, a gente já tem as categorias de gráfico. Então, aqui eu tenho gráficos de colunas. Se eu clicar aqui nesse indicador, ó, ele vai sugerir colunas 2D, 3D, enfim. Aqui eu tenho em barras. Aqui eu vou ter um gráfico de ações, superfície e radar. Tá? Aqui embaixo eu vou ter gráfico de área. Não. Aqui vou ter gráfico de linha. E aqui vou ter gráfico de dispersão. E também vou ter gráficos de pizza. A primeira coisa que a gente tem que entender é que cada gráfico, pela sua natureza, tem algumas indicações de uso. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo teórico para vocês aqui, tá? Eu conseguiria, por exemplo, vamos imaginar aqui o seguinte, eu tenho essa tabela aqui, tá? Eu quero demonstrar num gráfico, tá? O quanto cada vendedor desses aqui foi importante para a venda da minha empresa. Então, por exemplo, eu iria realizar aqui um cálculo onde o que me importaria é o percentual de participação de cada vendedor sobre o total vendido, correto? Agora eu pergunto, eu conseguiria, por exemplo, com um gráfico de barras assim, ó, eu conseguiria com isso aqui mostrar o quanto cada funcionário participou da venda da minha empresa? Não. O que eu consigo mostrar aqui é o quanto que um vendeu mais do que o outro. Agora ele não me mostra, por exemplo,
o quanto cada, por exemplo, eu tenho uma coluna aqui, eu tenho essa. Tá, para mim saber o quanto cada um seria importante, eu teria que ter uma outra coluna com todo o total da venda da empresa e aí imaginar um comparativo, mais ou menos assim. Certo? Por quê? Porque aqui, se eu não tiver essa coluna com a venda total da empresa, eu não sei o quanto essa venda aqui é importante. Ó, eu não sei o quanto que essa venda aqui ela é importante, porque eu sei o seguinte, que na comparação desses três, essa aqui está no meio termo. Agora eu não sei o tamanho da venda total. De repente, isso aqui comparado com a venda total, seria mais ou menos isso aqui. E a venda total seria isso aqui. Então, eu estou citando um exemplo que cada tipo de gráfico vai passar uma informação. Então, por exemplo, o tipo de gráfico de colunas e de barras, que praticamente são o mesmo, só muda o sentido da informação, que um vai estar na horizontal e o outro vai estar na vertical, ele é um gráfico tipicamente usado para demonstrar desempenho comparativo de categorias, onde cada linha ou cada barra é uma categoria. E tu consegue comparar uma com a outra, né, colocando elas visualmente uma lado a lado. Porém, quando eu quero destacar uma parte de um todo, uma forma de gráfico muito utilizado é o gráfico de pizza. Por quê? Porque eu consigo desenhar um tamanho de fatia e mostrar o quanto cada um participou. Então, olhando uma pizza, eu sei, ó, que esse aqui é o cara. Que os outros estão na mixaria. Esse aqui, ele sozinho, ele é mais da metade. Então, nós vamos criar um gráfico de pizza aqui, tá? Para realizarmos, né, uma análise da participação de cada vendedor. Aí eu pergunto, para que eu possa analisar cada vendedor, eu já teria que ter uma coluna aqui, tipo assim, percentual da participação? Vocês até poderiam criar, mas para o gráfico não há necessidade, porque o próprio tipo de dado gráfico pizza já vai sempre fazer uma análise da série que tu vai selecionar, ela sempre vai comparar esta série com a soma dela mesma e vai te entregar em percentual. Então, por exemplo, se aqui tu tivesse mais 2 vendedores e tu não colocar eles dentro da área que tu quer calcular o gráfico, o teu gráfico vai estar errado e o Excel não vai saber. Ou se tu usar, por exemplo, isso aqui é só uma amostra da venda, também não serve como gráfico de pizza. Ou se aqui eu tivesse, por exemplo, uma outra coluna aqui, total vendido e uma coluna lucro, e aqui tivesse valores. Tá? Se eu selecionar isso aqui tudo e pedir para criar uma pizza, ele vai conseguir? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque uma pizza demonstra o quê? A participação de um valor sobre um todo. Eu tenho só um valor para cada um aqui? Não, eu tenho 2 valores. Aí eu teria que montar uma pizza dentro da outra? Seria um calzone? Né? Não rola. Então a gente tem que ter esse entendimento. Se eu tenho mais de um valor para comparar, meu gráfico não vai ser pizza. Aí pode ser, de repente, colunas ou linhas agregadas, porque eu posso colocar para cada vendedor 2 colunas. Ó, tá aqui a coluna total vendido, tá aqui a coluna do lucro. Então, para cada vendedor eu teria 2 coluninhas. Aí, beleza. Então, essa explanação que eu estou passando para vocês é para vocês entenderem que cada tipo de gráfico tem a sua aplicação. Tem a sua melhor aplicação, digamos assim. Tá? Então, vamos aqui construir o nosso gráfico de pizza. Olha só. Vou clicar aqui em pizza. Vou escolher essa mais simples aqui, ó. Pronto. Pizza. Então notem que como ele não sabe nada,
Ele só sabe que aqui vai ser a área que ele vai desenhar um gráfico. Mas ele não sabe sobre que informação eu vou criar o meu gráfico, tá? Estou começando ele zeradinho, tá? Notem que aqui do lado da área do gráfico, vocês vão ter esses 3 botõezinhos aqui, ó. Tá? Esses 3 botõezinhos aqui, eles vão ter finalidades semelhantes ao que tem lá em cima, só que nesse momento está desativado, porque, por exemplo, como é que eu vou abrir uma aba aqui para formatar o gráfico se eu não tenho gráfico? Como é que eu vou abrir uma aba aqui para editar as sequências do gráfico? Por exemplo, eu tenho uma pizza lá com 5 cores e eu quero definir as cores, não quero as cores que o Excel sugeriu. Pode, vai formatar a área do gráfico lá, vai clicar na fatiazinha que tu quer ou na coluninha e vai dizer, quero trocar cor. Mas se aqui, no caso, não há o que fazer, porque ainda não tem nem fatia ainda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Selecionar dados. Tá? Antes de nós selecionarmos dados, a gente também, ó, não era a pizza que eu queria trocar o tipo do gráfico. Eu poderia usar esse botão aqui, ó. Alterar tipo do gráfico, eu poderia trocar o tipo do gráfico aqui e voltar para ali. Inclusive, é muito comum tu fazer, por exemplo, fez um gráfico em coluna, aí de repente o teu gráfico está pronto, pode aqui trocar para linha, ver se ficou melhor. Pode experimentar outros tipos de gráfico com a mesma sequência. E aí tu decide qual que passa melhor a mensagem da informação que tu quer transmitir pelo gráfico. Eu vou manter o meu de pizza aqui, vou selecionar dados. Olha só. Então aqui, ó, ele pediu assim, ó, intervalo de dados do gráfico. Então, eu vou lá selecionar o meu intervalo. Clico aqui e vou escolher isso aqui tudinho. Pronto. Ó, notem que nesse ponto, olha, ele já conseguiu montar a pizza. Tá vendo ali, ó? Já está acontecendo. Notem que quando a gente seleciona uma área do gráfico, ele pega essa área que a gente selecionou, essa área de dados que a gente escolheu ali, e ele divide em 2 partes. Uma parte é categoria e outra parte é entrada de legenda. Então, no nosso caso aqui da pizza, sempre a legenda vai ter uma só. Mas aqui, ó, porque assim, ó, na verdade, a série, que é essa aqui, ó, a entrada de legenda série, é a informação matemática em si que ele está usando para calcular o gráfico. Então, no meu caso aqui, ó, o que ele usa para calcular a pizza? Só o total vendido. Ele só precisa disso. Então, eu só tenho uma série que é o total vendido. Aí eu tenho as categorias. O que é a categoria? Ó, que são os rótulos. Ó. Então, para cada categoriazinha aqui, ó, ele está usando os próprios rótulos das colunas aqui. Olhem só, eu vou desmanchar isso aqui e vou mostrar para vocês uma outra forma. Ó, apaguei tudo. Vou clicar aqui de novo e vou escolher só isso aqui. Ó, notem que agora eu continuo tendo o gráfico, só que aqui, ó, o que ele fez? Ó? Ele me disse que ele tem 4 rótulos. Tá vendo que ele botou uma legenda aqui embaixo? Ó? 1, 2, 3, 4. Mas nesse caso, as informações que eu selecionei não são suficientes para o próprio Excel saber que categorias são essas. Ele só sabe que eu passei uma lista de 4 valores para ele. Então, o que ele pegou? Ele pegou esses 4 valores, distribuiu numa pizza e está esperando que eu diga para ele o que representa cada valor. Como ele não sabe o que é, ele só bota o número assim, ó, categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4. Então, eu poderia vir aqui, ó, e clicar em editar, e aí ele vai perguntar assim, me informa o intervalo do rótulo, do nomezinho. Então eu vou aqui, ó, tá aqui o intervalinho, ó, esses aqui. Ó, pronto, ó. Ele já aprendeu na hora, já colocou aqui, ó, Paulo, Marcelo, ó, e já distribuiu lá, colocando a minha legenda. Então aqui, dessa forma, nós criamos um gráfico do zero. Pergunto, quando a gente vem aqui selecionar dados,
nós podemos ter mais uma entrada de série, mais de uma série de dados, dependendo do tipo do gráfico? Sim. Né? Por exemplo, pizza não, porque ele não vai conseguir comparar dois valores. Mas se nós tivéssemos aqui a coluna lucro aqui do lado, e fosse coluna, sim, nós poderíamos ter. Né? Então, outra coisa também. Essas informações, ó, aqui é o título do gráfico, que tu pode clicar aqui, tá? Ó, tu pode clicar aqui e tu pode escrever conforme tu achar necessário. Tu podes dar o título. Ele vai te sugerir o título pela coluna que ele está utilizando para desenhar o gráfico, mas tu pode editar. Notem que agora que o nosso gráfico está funcional, ou seja, ele tem série de dados, ele tem rótulos, então agora nós temos aqui algumas opções. Ó, como por exemplo, ó, esse maisinho aqui, ó, é o botão que nos permite entrar na parte de adicionar elementos do gráfico. Tá? Então, olha só. Aqui, título do gráfico. Ó. Se eu desmarcar aqui, ele tirou o título. Se eu marcar aqui... gente, só presta atenção no que eu estou falando. Depois, se não conseguir, eu passo a planilha, tá? Porque se vocês perderem isso aqui, depois vocês vão ficar... Vão se perder legal, tá? Então, presta atenção no que eu estou fazendo aqui, porque aí até quando vocês forem ver o vídeo, vocês vão lembrar do que a gente estava fazendo, tá? Então, voltando. Cliquei no meu gráfico aqui. Quando eu clicar aqui nesse maisinho, eu vou estar mexendo com os elementos do gráfico. Quais são os elementos que o meu gráfico tem? Sempre são 3. O título, os rótulos, né? A minha área de dados, as legendas. Então, olha aqui, ó. Posso tirar o título, posso colocar o título, ou posso vir aqui nas opções do título. Ó, acima do gráfico, sobreposto centralizado, e tem aqui também mais opções. Poderia personalizar o título. Rótulo de dados, olha aqui. Ó. O que é o rótulo de dados? O rótulo de dados é quando ele vai ancorar a informação, tá, dentro da tua série. Então, por exemplo, a minha série é o quê? É valor vendido. Então, quando eu coloco um rótulo de dados, ele vai pegar o valor dessa série e colocar dentro do item gráfico dela. Então, aqui ó, é o valor vendido de cada um. Olha aqui, ó. O Paulo vendeu 45 mil. Então, o Paulo aqui é o azul. Ó. Ele botou 45 mil lá dentro. Quando eu tenho os rótulos de dados, eu posso formatar isso aqui. Ó, e posso escolher ó, onde eu quero. No centro, extremidade externa, interna, externa, melhor ajuste. Texto explicativo, olha lá. Aqui ele já botou em percentual. E eu poderia, inclusive, ó, clicar aqui ó, e reposicionar aqui. Ó. Olha lá. Para onde eu achasse que ficaria melhor. Ó. Então, tudo isso aqui a gente tem aqui no adicionar elemento do gráfico. Que é a mesma coisa aqui, ó. Adicionar elemento do gráfico. Mesmo botão. Ó, título, rótulos, tá vendo? Só que aqui ele já vai mostrando, né, uns exemplinhos, né? Ó, legenda, nenhuma, na direita, na parte superior, na esquerda, inferior, tem mais opções também. Posso não ter legenda, não quero legenda. Então vem aqui e desmarco, ó, não quero legenda. Pronto. Porque aqui eu não tinha porque ter legenda, eu já tenho o nome dos caras aqui em cima, então para que eu vou botar aqui do lado? Então tchau. Então a gente aproveita, dependendo da formatação que tu faz no gráfico, de colocar valores, etc., tu vai lidando com os itens do gráfico. Ah, esse aqui eu não preciso mais de legenda, então eu vou ganhar um espaço para distribuir mais informações. Tá? Aqui nesse botão, a gente tem a parte de formatação. Ó, estilo e cor, tá vendo aqui? Ó, posso mexer com cores aqui do gráfico, ó. São padrões de cores. Ah, ele vai usar aqui a distribuição, ó, monocromático, enfim. Temos uma série de possibilidades. Além disso, gente, eu poderia clicar aqui ó, numa série, ó, cliquei nessa aqui, ó, selecionei ela. Posso dar com o botão direito aqui, ó,
e posso formatar minha série, ó, preenchimento. Aqui, ó, posso trocar a cor aqui, ó. Eu quero deixar isso aqui com preto. Ó. Pronto. Então a gente pode fazer toda essa formatação. E no gráfico de pizza, um dos recursos que tem é tu clicar aqui, ó, e tirar uma fatia de dentro da pizza. Pode reposicionar ela, ó, tu pode afastar assim, ó. E depois tu pode reposicionar todinhas, ó. Porque às vezes tu quer tirar uma aqui para fazer uma demonstração, ó. Então, e aqui também, ó, vamos ter diversas opções de formatação, ó. Bom, uma área também que é importante vocês saberem, então aqui, ó, essa área aqui, onde estamos com todas as informações, é a área do gráfico. Mas tem uma outra área, que é essa área aqui, ó. Tá vendo quando eu clico perto do gráfico, ele seleciona um outro quadradinho aqui, ó. Essa área aqui, nós vamos chamar de área de plotagem. Por quê? Porque é a área onde ele literalmente vai ancorar o teu gráfico dentro da área do gráfico. Então, tu tens a área do gráfico, mas na área do gráfico tu vai ter um lugarzinho para legenda, um lugar reservado para o título, né? Mas tem uma área dessa área do gráfico que é para tu botar o gráfico mesmo. Então essa área a gente chama de área de plotagem. Por que é importante vocês saberem esse termo, gente? Porque às vezes vocês podem estar formatando a área de plotagem pensando que estão formatando a área do gráfico. E a área do gráfico é essa área de fora. Essa aqui é a área de plotagem. Então se eu vir aqui, ó, na área de plotagem, e eu escolher formatar aqui, ó, preenchimento, eu escolher uma cor de fundo, vou botar aqui, ó, eu quero preenchimento sólido e quero colocar um pretão aqui, ó. Eu tenho que saber que eu estou botando preto só aqui. Ah, não, mas eu queria que isso aqui tudo fosse preto, ó. Ah, então tu vai clicar aqui e aí tu vai aqui. Aí está formatando a área do gráfico. Nota que até aqui nessa janelinha auxiliar, ele já troca o nome, ó. A área do gráfico. Quando eu clicar aqui, a área de plotagem. Ele mesmo já troca sozinho. Então não esqueçam, uma coisa é a área de plotagem, outra coisa é a área do gráfico. Tá? Então, quais são os itens do gráfico, gente? Título, área do gráfico, área de plotagem, séries, legendas, tá? Isso tem que estar no conhecimento de vocês. Para vocês saberem, eu quero formatar isso aqui que está aqui em cima. Então, isso aqui é o título. Então, tem que saber, ó, é o título. Ó, tudo que eu clico aqui, ó, me abre essa janelinha auxiliar aqui, ó. Eu posso escolher preenchimento. O que é preenchimento? A gente já viu desde a célula, né? É o fundo. Então aqui, ó, meu título, ó, tá automático. Se eu botar aqui, ó, preenchimento sólido, ó, posso escolher uma cor, ó. Posso escolher, gente, o preenchimento gradiente, ó. Então começo aqui, ó, já tem alguns estilos pré-prontos, ó. Olha lá. Posso inclusive usar esse aqui, ó, na área de fundo do gráfico, ó. Preenchimento gradiente. Posso escolher aqui, ó, eu quero esse tom de verde aqui, ó, com essa luz aqui no canto, ó lá. Pronto, já colocou. Aí, esse título aqui tá feio, então vem aqui, bota sem preenchimento, ele fica transparente. Mas eu gostaria de uma outra coisa aqui, ó, preenchimento com imagem ou textura. Então eu posso vir aqui, ó, e escolher uma textura. Caramba, ele botou um tecido lá. Então posso escolher. Aqui temos texturas. Quero botar essas gotinhas d'água. Não, quero colocar isso aqui que parece um granito. Ficou horrível, mas... Então aqui, ó, quero botar uma madeira no fundo. Pronto. Agora, tudo isso aqui, ó, notem que essas opções aqui, tá? De sem preenchimento, preenchimento sólido, gradiente,
preenchimento com padrão, imagem ou textura, isso aqui é aplicável a qualquer área do gráfico. Ah, eu quero botar... Lembra que a gente botou umas gotinhas, né? Eu quero fazer com que essa parte aqui azul do gráfico, essa aqui, ó, que eu selecionei agora, e notem a diferença. Cliquei uma vez, ó, ele selecionou todas as áreas. Cliquei de novo, ele selecionou só essa aqui. Aí eu quero que aqui fosse umas gotinhas d'água. Então vou lá, preenchimento com imagem ou textura, ó, e aí eu vou escolher qual é a textura que eu quero. Ó, vou escolher que eu quero as gotinhas d'água aqui, ó. Pronto, ele foi lá e botou as gotinhas d'água. Então, isso aqui é útil pra caramba. Outra coisa também que são recursos bem úteis, ó, a gente pode trabalhar aqui, ó, com transparência, tá vendo? Então, a gente pode chegar aqui e definir um percentual de... Olha lá como ele vai ficando transparente, ó. Se eu tivesse, ó, vou tirar aqui, vou escrever uma coisa aqui, ó, teste, só para vocês verem a transparência. Vou botar ele no branco aqui. Ó, quando eu arrastar o gráfico, olha lá, estão vendo a transparência lá, ó? Se eu tirar a transparência aqui, vocês vão ver que o teste vai sumir, ó. Conforme eu vou adicionando transparência, olha lá, o teste vai vindo. Então eu conseguiria, por exemplo, pegar esse gráfico e botar aqui assim, ó. Ó. Então, vocês vão ver que depois no futuro a gente vai fazer bastante efeito com transparência e coisa, mas são recursos que estão ali para a formatação do gráfico. Tá? Bom, aqui fizemos um gráfico de pizza que ficou horrível, então eu vou vir aqui no design e vou escolher um outro padrão aqui, ele já me trazer aqui e ficar menos ruim. Tá? Vou colocar esse gráfico aqui do lado do nosso outro aqui. Tinha um outro gráfico aqui. Então vou botar esse aqui. Deixa esse aqui do ladinho. Desce, desce. Aqui. Esse aqui. E tu aqui também, tu desce para cá. Então, gente, aqui, ó. Então a gente viu ali gráfico de coluna. Gráfico de coluna e linha é a mesma coisa, tá? Só troca a exibição, se ela é horizontal ou vertical. O gráfico de pizza, que ele é muito usado para demonstrar a participação em um todo, tá? Na variação do gráfico de pizza aqui, ó, também a gente poderia vir aqui, tá? Mudar o tipo do gráfico e poderia ser do tipo rosca, ó. Que é uma pizza só com um buraquinho no meio, ó. Mas é a mesma teoria, tá? Mesma teoria. Bom, voltando aqui. Vou mostrar agora um outro tipo de gráfico, tá? Por exemplo, aqui, ó. Um gráfico aqui, por exemplo, de linha, tá? Qual é a ideia que vocês têm de um gráfico de linha? Ele serviria para mostrar o que, por exemplo? Que tipo de informação a gente exibe num gráfico de linha? Hã? Decaiu, subiu porcentagem. Ok, perfeito. Mas, ó, só para a gente entender. Quando a gente tinha colunas, deixa eu trocar a fonte disso aqui tudinho para branco sempre. Senão eu vou ter que ficar formatando toda hora. Pronto. Ó, no gráfico de colunas ou linhas, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um comparativo entre categorias. Concorda? Então, por exemplo, eu tenho ali cada funcionário e quanto cada um vendeu. Então, eu tenho uma ideia de comparar um com o outro. Certo? No gráfico de pizza, o que a gente fez? A gente fez uma ideia, né? Ele passa um comparativo de participação da categoria em relação a um todo, certo? Então, por exemplo, entendam por categoria isso aqui, ó. Cada vendedor, certo? Então, no gráfico de coluna, né, eu faço a comparação entre vendedores, quanto cada um vendeu. Coluna ou linha, faz a mesma coisa. Quando eu fiz no gráfico de pizza, eu fiz a comparação da participação de cada vendedor em relação a um todo, que seria a soma da venda, certo? No gráfico de linha,
Tá? E aí eu tenho outros gráficos que seguem o segmento do gráfico de linha, como gráfico de área, enfim. Ele é muito utilizado para mostrar o desempenho da categoria em relação a uma linha do tempo. Tá? Então, por exemplo, por que a gente usa gráfico, por exemplo, por que o pessoal usava muito gráfico de linha para fazer a medição de pesquisa de intenção de voto? Por quê? Porque o gráfico de linha faz o quê? Ele faz a métrica do desempenho de cada categoria em relação ao tempo. Olha, começou com tanto, foi para tanto, foi para tanto, foi para tanto. Então, pergunto para vocês, eu consigo fazer um gráfico de linha com isso aqui? Não, porque eu não tenho evolução de nada aqui. Eu só tenho um total vendido. Notem que seria estranho eu fazer uma linha, né, mostrando assim, uma única linha para todos os vendedores. Ia ficar uma coisa estranha. Não teria finalidade de análise. Agora vocês concordam comigo que isso aqui poderia ter, ó, primeiro bimestre. Aí aqui eu posso colocar. Aliás, eu vou desfazer isso aqui para não, porque senão eu vou bagunçar os outros gráficos, né? Então, deixa aqui o total. Opa, aqui, avança. Ó, vou fazer aqui uma coluninha do lado aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Primeiro bimestre. Vou botar aqui segundo bimestre. Tá? Então aqui, para fechar, vou botar aqui, ó. Primeiro bimestre ele vendeu 20 mil. No segundo ele vendeu 25 mil. Essa aqui no primeiro vendeu 30 mil. E no segundo vendeu 8 mil. Esse aqui, aliás. A Fernanda aqui, ela vendeu 45 mil. E no segundo ela vendeu 10 mil. E aqui vendeu 43. E aqui vendeu 12. Não. 43 só deu 7. Tá? Então notem que aqui a gente tem agora o vendedor e a gente tem uma possibilidade de evolução, certo? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, tem um dado e outro dado. Então, eu poderia, por exemplo, agora, olha só, vou fazer de novo do zero, tá? Vou pegar aqui, inserir, pegar um gráfico aqui de linha. Pode ser essa linha aqui, pronto. Tá? Olha o que eu vou fazer então aqui, ó. Vou selecionar os dados. Qual é os dados que eu vou selecionar, gente? É só, eu vou selecionar isso aqui. Preciso disso aqui? Não, eu não quero uma linha para o total. Eu quero isso aqui e eu quero os 2 bimestres, certo? Então eu não posso simplesmente fazer isso aqui, ó, que aí eu vou bagunçar meu gráfico. Quando eu vou montar um gráfico, eu tenho que saber exatamente o que eu quero mostrar no gráfico. Eu não posso sair selecionando, elas vão ter. Então, se eu quero demonstrar a evolução no primeiro e segundo bimestre, o total vendido não tem nada a ver com o meu primeiro e segundo bimestre. Então, eu vou selecionar os vendedores, vou segurar Ctrl, tá? Que nem a gente fazia para fazer seleções alternadas, né? E vou selecionar aqui. Aí sim, eu posso selecionar tudo isso aqui. Primeiro e segundo bimestre. Então, ó, selecionei só essa área aqui. Perfeito. Notem que aqui, ó, ele já está montando os gráficos. Mas olha que legal. O que o Excel entendeu, gente? Ele entendeu que eu quero fazer uma linha para cada bimestre. E que eu quero aqui acompanhar nas categorias dos funcionários. É isso que a gente quer? Não. Eu quero exatamente o contrário, né? Eu quero que seja uma linha para cada vendedor, né? E que esses valores, em vez de estar aqui, estejam aqui embaixo. E aí a linha vai mostrando, né? Então eu posso usar o botão aqui, ó, alternar entre linha e coluna. Eu troco, pronto. Agora já ficou como eu queria. Ele colocou uma linha para cada um. Vocês entenderam o que eu fiz? Ó, primeira sugestão do Excel foi essa aqui. Ó.
Ele fez 2 linhas, uma para cada bimestre. E eu não quero, eu quero uma linha para cada vendedor. Então, ó, eu alterno e ele faz a conversão para mim. Dou um OK. Aqui eu posso dar um título. Ó. Tá? Como aqui ficou só 2 valores, tá meio estranho, né? Então vou botar um terceiro bimestre aqui, ó, pra gente botar aqui, ó, terceiro bimestre, que eu vou botar que ele vendeu 10 mil, vendeu 30 mil. Esse aqui vai ter vendido 15 mil. Esse aqui vendeu 7 mil. E esse aqui vendeu 12 mil. Notem que quando eu clico no gráfico, eu podia ir lá e editar a série. Mas eu já posso, se eu quiser, simplesmente fazer isso aqui, ó. Pronto, olha lá. Ele já me colocou o terceiro bimestre lá e já me fez as avaliações. Poderia, gente, vir aqui, ó, tá? Ir no design, ou alterar o tipo do gráfico aqui, ó. Poderia trocar para esse aqui com pontinhos, ó. Ah, não, eu quero esse aqui, ó. Olha lá. Tem outros possíveis gráficos que demonstrariam a mesma coisa? Vamos ver. Vamos pegar aqui, alterar o tipo do gráfico. Vamos escolher aqui gráfico de área. Ó. Meu gráfico de área aqui, ele vai mostrar, ó, esse aqui, por exemplo, ó, ele preencheria a área com a curva, tá vendo? Então, em vez de ter só a linha, ele pega da linha até a base e preenche e separa. Então, é como se estivesse tendo uma visão de cima aqui, ó. Inclusive, tu pode clicar aqui, ó, nessas áreas aqui, ó, que fazem parte dos eixos do gráfico, ó. Aqui, ó. Posso clicar nessa linhazinha aqui, posso remover essas linhas, posso selecionar aqui essa área do gráfico mais... Deixa eu ver se eu consigo fazer... Esses gráficos aqui, eles tinham uma... Ó. Eu posso fazer os ajustes conforme achar necessário. Então, eu vou deixar linhas lá. Ó, tem linha 3D também, ó, tem gente que gosta disso aqui. Ó. Ó, que dá uma visão no plano 3D. Ó. Ó, aqui de novo está invertido, estão vendo? Ó? Tem 3 linhas, ou seja, ele botou uma linha para cada bimestre. Não é isso que eu quero. Ó, eu posso alternar aqui, ó. Pronto, agora sim. Ó, aqui também, gente, nos gráficos que vocês forem usar, que são gráficos 3D, como esse aqui, que tem 3 dimensões, vocês também podem fazer isso aqui, ó. Podem clicar no gráfico e pedir aqui, ó, rotação 3D. Estão vendo aqui, ó? Botãozinho direito, rotação 3D. E aí tu pode, inclusive, ó, fazer a rotação do gráfico. Olha aqui, ó. Aqui estão os eixos, ó. Perspectiva, olha lá. Posso trazer, olha lá. Tá vendo a minha perspectiva? Olha lá. Aqui eu posso fazer, olha lá, o giro, ó. A rotação X, rotação Y, de baixo para cima. Posso fazer todas as minhas, conforme minha vontade. Posso fazer o gráfico se portar do jeito que eu achar ideal. Então aqui a gente já fez um exemplo, por exemplo, de gráfico de linha
e gráfico de... Deixa eu trazer o meu gráfico aqui para baixo. Vem pro cantinho, vem pro cantinho, vem, volta, filho, isso, volta bonitinho. Deixar esse aqui assim, pronto. Aqui. Então já temos esses 4 gráficos aqui. Vamos ver quais são os outros tipos que a gente tem lá. Vamos ver também um gráfico de dispersão, que é esse aqui, ó. Não, dispersão, gráfico de linhas, tá, a gente já colocou. Vai ser esse aqui. Ó, dispersão. Então, olha aqui, ó. Ih, pegou os dados, onde vai lá. Num gráfico de dispersão, gente, eu vou mostrar, tá? As categorias como se fossem partículas. E a distribuição dessas partículas no meu plano cartesiano, x e y. Então, por exemplo, para que serve um gráfico de dispersão? Um gráfico de dispersão, por exemplo, consegue me mostrar o quanto uma categoria está perto da outra. Então, por exemplo, eu tenho um candidato, seguindo o mesmo exemplo aqui. Pegando aqui esse aqui das vendas aqui, ó. Olha só, eu vou selecionar aqui. Vamos inserir aqui um gráfico de dispersão. Você já vai entender a teoria. Vou pegar essa dispersão aqui. Tá? Agora eu vou selecionar os dados aqui. Então, a minha área vai ser isso aqui, ó. Ó. Então, notem que aqui, na minha dispersão, o que ele está me mostrando? Ele está me mostrando qual a distância que um vendedor está do outro em matéria de vendas. Aqui, ó, ele já cria aqui embaixo uma escala, tá? Mostrando em relação a valores de distância de um para o outro. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho o total vendido, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar, ó, o ponto aqui, está vendido Paulo, e aqui eu tenho o ponto 2, que é o Marcelo. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 45 para 38. Então, eu tenho uma métrica aqui, ó, ele calculou uma distância de quase 1,5 de um para o outro. Vamos ver aqui, Paulo e Marcelo. Aqui, ó. Eu tenho 7.000 de distância de um para o outro. Então, aqui, ó, ele faz um comparativo do menor até o maior. E ele vai calcular a distância entre os pontos. Notem que aqui a gente tem uma distância relativamente parelha. Se eu alterar isso aqui, por exemplo, ó, ele vai mostrar uma distância igual entre eles. Ó. Estão todos no mesmo plano. Eu consigo vir aqui
Deixa eu ver aqui. Hã? Claro, tá. Então, com isso, a gente usa o gráfico de dispersão para ver a distância que estão. Também eu vou pegar depois uma outra basezinha de dados que a gente tem, que a gente vai trabalhar bastante no avançado, e vocês vão ver um uso bem legal de dispersão. Com esse tipo de informação aqui é uma informação muito rasa para dispersão. Deixa eu ver aqui, acho que com isso nós vimos todos os tipos de gráfico. Vimos colunas, linhas, barras, pizza, dispersão, área. E fizemos a parte de formatação de gráficos. Tá? Aqui estão os gráficos que fizemos. Tá? Agora, gente, eu também vou dar um review com vocês, porque, embora houvesse comentado, mas acho que não ficou muito claro. Então, aqui, ó. Eu vou demonstrar para vocês a parte de nomeação de intervalos. Tá? Então, olha só. É muito comum, às vezes, nós trabalharmos com planilhas que têm muitas informações. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse aqui e aqui eu quisesse fazer o seguinte, ó. Essa planilha aqui me trouxesse aqui uma análise de vendas totais. Tá? Então, aqui eu vou ter primeiro bimestre, segundo bimestre e terceiro bimestre. Tá? Notem que eu gostaria muito que essa venda total aqui seja a soma destes bimestres aqui, certo? Aqui nós temos uma informação relativamente fácil de acessar. Uma tabelinha pequena, tá do ladinho, né? Agora imagina se ao invés de 4 colaboradores, como eu tenho aqui, eu tivesse 25 mil colaboradores. O trabalho que ia ser para selecionar todas essas linhas para fazer uma simples sominha aqui, ó. Então, um recurso que é muito utilizado é a nomeação de intervalo. O que é definir o nome de intervalo? Tu seleciona um intervalo como esse aqui, por exemplo, e tu dá um nome para ele. Então, por exemplo, olha, eu posso pegar esse intervalo aqui, ó, e dar um nome para ele de primeiro bimestre. Só venho aqui e escrevo nessa caixa aqui, tá? Nessa caixa de nomes aqui que a gente aprendeu na primeira aula, acho que foi. Então aqui, ó, damos um Enter aqui, ó, e ele já salvou aqui como primeiro bimestre. Posso estar, gente, onde eu tiver, ó. Posso estar lá onde for, e eu venho aqui, escolho o primeiro bimestre, ele me leva para lá. E agora eu posso usar esse intervalo para tudo. Essa aqui é a forma mais simples de definir o nome. Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, e colocar aqui segundo B. Aí tu pensa, ó, vamos lá ver o segundo bimestre. Pá, fiz errado, olha aqui. Ficou faltando aqui essa aqui. Como que eu faço para editar um intervalo e ajustar ele? Fica aqui, ó. Fórmulas, gerenciador de nomes. Tá vendo aqui, ó?
Ó, aqui ele vai me mostrar, ó, os dois que eu criei. Tá vendo? Aqui ele me mostra os valores que estão, refere-se a... Então eu posso vir aqui, ó, e excluir, ou posso vir aqui no segundo bimestre, ó, refere-se a, tá vendo aqui, ó? Aí eu posso vir aqui e consertar, ó. Vou vir aqui, ó, refere-se a isso aqui. Aliás, aqui ele está somando. Então eu vou tirar todo esse trem aqui e vou selecionar direitinho. Aqui. Pronto. Ó, já consertei ali, ó. Posso salvar. Quando eu fechar agora, se eu selecionar aqui segundo bimestre, ó, já está certinho. Vou fazer a mesma coisa com o terceiro bimestre. Agora, olhem aqui que facilidade, gente. Ó. Eu sei que eu já tenho ali selecionado, já nomeei intervalo para eles, certo? Então, por exemplo, eu poderia usar o intervalo nomeado dentro das fórmulas, passando como parâmetro. Por exemplo, alguma fórmula que aceite o intervalo, eu posso passar o intervalo nomeado. Então, por exemplo, eu posso usar aqui, ó, igual a soma do quê? Do primeiro, olha lá, ele já vai mostrando de ladinho, ó, primeiro B. Pronto. Vem aqui, ó, pá, já está aqui a sominha. Não preciso ir com o mouse lá e escolher aquela área toda. Não, ó, direto, igual a soma, segundo, ó, ele já acha até lá aqui no meio das fórmulas, ó, segundo B. Pronto. Mas tem que ser igual ao que tu editou lá, né? Tem que ser o mesmo nome que está lá, senão não vai aparecer. Ó, terceiro B. Aliás, igual a soma, né? Não botei fórmula. Igual a soma, terceiro B. Pronto. Então, notem, aqui, ó, eu já fiz a sominha. Usei intervalo nomeado para isso. Qual a vantagem de intervalo nomeado? A vantagem é que, por exemplo, vocês já pensaram que eu poderia vir agora aqui, ó, e poderia colocar um outro funcionário aqui, o Adalberto, tá? E esse cara vendeu aqui 20 mil no primeiro, 20 mil no segundo e 20 mil no terceiro. Mas notem que aqui, ó, não se refletiu nada. Não se... Entendeu? O que eu faço agora? Eu simplesmente tenho que ir lá, editar o meu intervalo de nome, e aí automaticamente todas as minhas fórmulas que se referem àquele intervalo já vão estar prontinhas. Por exemplo, se eu vir aqui, definir nomes e pego o primeiro bimestre, ó, em vez de ir de D6 até D9, eu vou botar que ele vai até D10. Ó, D10. Pronto. Se eu fechar aqui e for lá, ó, já somou. Então a facilidade é que se eu tivesse aqui 30 fórmulas que usassem primeiro bimestre, todas as 30 já estariam corrigidas automaticamente. Então é muito mais fácil trabalhar com intervalo nomeado. Agora eu vou aproveitar esse mesmo momento que a gente está aqui. Agora eu vou aproveitar esse mesmo momento que a gente está aqui e vamos fazer o seguinte, olha só. Notem que aqui, ó, eu tenho duas planilhas, certo? Às vezes, por exemplo, eu tenho aqui, ó, venda detalhada. Que eu poderia ter resumo de venda. Às vezes, é muito necessário a gente olhar mais de uma planilha ao mesmo tempo. Esta situação aqui,
é uma situação muito casual no dia a dia. De nós termos numa planilha uma informação, em outra planilha outra, e para poder fazer melhor as formas, a gente precisa enxergar as duas ao mesmo tempo. Então a gente tem algumas opções aqui, ó, na aba de exibição. Primeira coisa que a gente pode fazer na exibição aqui, ó, é vir aqui e clicar em dividir. Ó, o que faz dividir? Ó? Dividir a janela em diferentes painéis. Então, cliquei aqui. E aqui ele me fez a divisão. Não, não é nesse dividir aqui. É nova janela. Dividir é outra coisa. Dividir aqui, ó, nova janela. Nota que quando eu cliquei em nova janela, aqui em cima ficou assim, ó, pasta 1, 2.2. De vocês deve ter ficado assim. Eu fui em exibição, nova janela. Ficou pasta 1, 2.2. Tá? O que acontece agora? Se eu vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, no alternar janelas, ó, tá vendo que ele me mostra aqui, ó, pasta 1, 2.1, pasta 1, 2.2. Então, se eu ir trocando aqui, ó, ele me mostrou, agora lá em cima, ó, pasta 1, 2.1. O que ele fez aqui? Ele pegou essa mesma planilha e botou duas janelas com ela igual. Então aqui vocês estão trocando. Olha uma, olha outra. Olha uma, olha outra. Só que nesse caso aqui vocês estão olhando uma de cada vez em tela cheia, certo? Mas a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode fazer um exibir lado a lado. E olha só. Conforme eu mexo aqui, ó, eu tenho duas. Também posso fazer isso aqui, ó. Posso pedir, ó, quando eu restaurei ali, ó, eu já separei uma janelinha da outra, né, aqui, ó. Ó. Posso pegar essa janela aqui, ó. Geralmente vocês estão usando o Windows 7, deve funcionar. Se eu, ó, conforme eu posiciono aqui, ó, ele me dá um exemplo que eu posso usar em miniatura. Então vou botar aqui, deixa eu dimensionar aqui, ó. Ó, tá vendo que ele me desenhou ali para colocar, preenchendo metade da minha tela ali? Tem uma areazinha desenhada ali, ó. Vou soltar, ela vai botar ali, ó. Agora eu vou escolher, ó, a pasta 2, que é a mesma, e vou botar numa outra área aqui do lado. Só vou passando com o mouse, ó. Ele já viu ali e já colocou. Então, essa aqui eu não quero. Quero essa aqui. Ó. Então, aqui eu tenho... Aqui eu posso estar com o resumo da venda e aqui eu posso estar com ela aqui. Então eu consigo ver aqui os resultados trocando sozinho. Vou botar aqui, ó, 35 mil. Lá já trocou. Então, poderia até estar na mesma janela aqui, gente. Eu poderia vir por venda detalhada aqui, ó, e só me posicionar aqui no gráfico. Ó. Se vocês ficarem com a mesma janela, vocês vão ver que a mudança é instantânea. Aqui, ó, 15. Olha lá, já mudou junto nas duas janelinhas. Tá? Então, isso aqui é um recurso super útil para a gente trabalhar com a mesma planilha em janelas distintas. E poderiam ser até planilhas distintas, pastas de trabalho distintas, 2 arquivos diferentes. Isso é muito usado, porque às vezes, a maioria das vezes a gente está trabalhando com mais de uma planilha e precisa enxergar dados de mais do que uma. Então aqui, ó, esses numerozinhos que estão aqui em cima é o que ele está te mostrando. Ó. Pasta 1 é o nome do meu arquivo. Então, pasta 1 na janela 1, pasta 1 na janela 2. Por isso que ele bota lá, pasta 1, 2.1, 2.2. Se eu tivesse dividido mais, teria 2.3, 2.4. Por exemplo, lá na minha empresa, o meu computador eu trabalho com 3 monitores. Então, às vezes é comum eu ter uma mesma pasta do Excel, mas eu tenho 5 janelas da mesma planilha. Cada uma com um lugar diferente. Tá? Então, isso facilita a produtividade muito, muito, muito. Não, mas aqui tem um monte de recursinho. Tu pode pintar as partinhas de baixo. Então, depende da organização da tua planilha, né? Se a tua planilha é bem organizada, onde cada uma tem uma função, tu consegue enxergar o que está acontecendo.
monitor do norte e esse É. bota o lado aqui. Tá? Então, isso aqui é o que faz. Eu posso fechar a janela aqui que eu não perdi nada. Era só uma janela. Tá? Não tem risco, claro, repito, sendo a mesma pasta de trabalho. Não tem risco de vocês fazerem uma coisa num, fazendo a outra e fechar uma e perder. Não, porque enquanto uma janela estiver aberta com aquela pasta, tanto faz tu fazer em uma, em duas, em cinco, em 10, tu pode ir fechando todas as outras desde que ficou uma. Agora, se são arquivos diferentes, aí sim, se tu fechar uma e não salvar o que tu fez, já era. Tá? E a gente também tem aqui ó, esse botãozinho, que é quando a gente fica com muita janela, tá? Esse organizar tudo, ele tenta adequar as janelas à tua tela para facilitar a organização. Ó. Aí ele pergunta, como é que tu quer organizar? Lado a lado? Na horizontal? Na vertical? Em cascata? Então, por exemplo, se tu botar em cascata, ó. No meu caso aqui só tinha uma, né? Deixa eu fazer uma nova janela aqui, ó. Fazer uma nova janela. Vamos de novo, nova janela. Agora eu tenho 3, ó. Aí eu posso mandar vir aqui e organizar tudo em cascata. Olha lá, ele botou uma em cascatinha com a outra. Tá? Antes do coffee, o conteúdo era esse. Pronto. Agora vamos tirar dúvidas.